Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Fernando, para quem não me conhece. Primeiro quero dar parabéns para vocês por estarem aqui hoje, num sábado, feriado prolongado, mas todos que estão aqui eu tenho certeza que estão buscando algo a mais, ou seja, aprender mais. E hoje nós vamos estar aqui justamente aprendendo mais, aprendendo sobre finanças, com uma pessoa muito top, muito bacana. Eu não vou falar o currículo dele porque eu vou deixar ele falar, porque ele tem mais propriedade. É um cara fantástico que já está há mais de 11 anos no mercado financeiro, como coach, como consultor nessa área. Esse momento que nós estamos aqui, essa palestra, ela é de um pilar de um projeto ao qual nós trabalhamos e desenvolvemos, chamado Mint Mind, que é justamente sobre desenvolvimento pessoal e profissional, ok? Após a palestra, nós teremos a apresentação do nosso projeto. Então, quem tiver interesse em conhecer, está convidado a estar conhecendo um pouquinho mais do nosso projeto, um pouquinho mais do trabalho que nós desenvolvemos. Eu também coordeno, junto com meus amigos do projeto, todo domingo, no Parque Celso Daniel, uma atividade chamada Mint Fit, ok? O que é o Mint Fit? É justamente nós reunirmos a galera, ou seja, reunirmos as pessoas para fazer atividade física. Eu tenho preguiça de fazer atividade física sozinho, de correr no parque, de andar de bicicleta sozinho. O que nós fazemos? Reunimos o maior número possível de pessoas, vamos para o parque. Lá nós temos Pilates, circuito funcional, Body Combat, Zumba, e agora amanhã vamos ter Muay Thai, vai ter um professor lá de Muay Thai. Então, eu sou engenheiro, não sou educador físico, mas nós temos profissionais que nos auxiliam que doam 2 horas do seu domingo para poder fazer com que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, uma saúde melhor. E agora eu gostaria que vocês me ajudassem a receber da maneira que ele merece, Elton Parente, que é o nosso... Bom, pessoal, a gente vai falar sobre um assunto bem legal hoje, que é sobre como ficar rico. Eu acho que interessa, né? Legal, né? Ou seja, a minha missão aqui é fazer valer, né, esse sábado de feriadão para vocês com algo realmente que possa fazer diferença na nossa vida. E eu quero fazer realmente isso valer a pena para vocês de uma maneira bem tranquila, bem dinâmica. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode interromper, pode perguntar. Fala, eu acho que isso aí não é bem assim, como é que é no meu caso? Traz pra gente conversar, vai ser bem tranquilo a nossa conversa aqui, nosso bate-papo. Mas não vai ser algo comum, não vai ser algo que vocês já viram lá fora, porque com certeza o que vocês já viram a gente vai começar a falar aqui e é um pouco diferente do que eu vou mostrar para vocês. E o que eu vou mostrar vai fazer toda a diferença, seja para quem já é Minter, vai ajudar muito, né, no nosso trabalho de Mint Mais, Mint Fit, nosso projeto de negócio. E para quem ainda não vai mostrar ainda um caminho de possibilidades enorme que a gente tem pela frente na nossa vida financeira. É isso que eu tenho para mostrar para vocês. Estamos juntos para essa missão? Sim. Então vamos lá. Para começar, eu quero mostrar para vocês algumas ideias que a gente tem sobre dinheiro. Eu não sei se vocês observaram ultimamente, mas eu tenho observado no nosso jornal, seja o Jornal do Meio Dia, que é o Jornal Hoje, né? Até aquele jornal 1 hora que passa de madrugada, hora 1, todos os dias eles estão trazendo dicas de finanças. Já observaram isso? Sim. Todos os dias? Eu observo isso todos os dias, porque eu acompanho que a minha área, eu tenho que saber o que está acontecendo. Mas o que eles estão mostrando, eles estão dia a dia falando de dívidas. Desde o dia 1º de janeiro, eu venho acompanhando isso. Eu tenho inclusive no meu computador um vídeo gravado da hora 1, eu gravei às 5h30 da manhã, falando de dívidas. Só que o que acontece quando a gente faz isso? Quando a gente foca no problema, a gente traz mais problema. Então, o que eles estão fazendo é justamente fazendo com que a gente esteja o tempo inteiro pensando no problema e sem revelar qual é a verdadeira solução. E o que eles mostram lá de solução são paliativos, são coisas mínimas que não vão resolver o nosso problema. Não vai resolver o problema de quem está endividado. Por exemplo, agora tendo uma campanha, a campanha Limpa Nome. Essa campanha é um crime. Sabe por que é um crime? Porque está limpando o nome de pessoas que, se elas não consertarem o que está errado de verdade, elas vão voltar a se endividar. E é sobre isso que eu quero falar para vocês, sobre o que está realmente por trás disso, qual é a raiz dessas dívidas e como é que a gente pode virar o jogo ao nosso favor. E essa sacada que a gente vai ter hoje, com certeza, vai fazer a diferença para a gente ter mais resultados. Porque assim,
investir em ações, fazer planilha, fazer controle financeiro. Eu poderia passar o dia inteiro mostrando para vocês planilha, mas não é essa a raiz da solução. O que eu vou mostrar para vocês é a verdadeira raiz, e a partir daí nós vamos usar planilha, a partir daí nós vamos usar investimentos, a partir daí nós vamos fazer negócios de uma maneira muito mais inteligente financeiramente. E esse é o nosso objetivo. Mas para a gente trabalhar um pouco nessa visão, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, a gente trabalhar um pouco nessa visão, eu quero que a gente entenda melhor o problema. Que nem foi falado na apresentação, eu trabalho há 11 anos com consultoria na área financeira, trabalho com empresários também, não só consultoria coach, né, que é pessoal, mas consultoria de negócios. Eu já vi muito empresário estressado, realmente endividado, e muitos com crise de depressão. E a gente sabe que isso não está muito longe da nossa realidade. Por quê? Porque a gente, quando a gente está endividado, a gente fica preocupado, a gente não consegue pensar em coisas boas, nos nossos projetos, nos nossos objetivos da nossa vida. O que a gente fica pensando o dia inteiro é: o que eu vou fazer para pagar essa conta? E isso acaba afetando o nosso relacionamento no trabalho, acaba afetando o nosso relacionamento em casa, e essa é a causa. Eu fui feito uma pesquisa aí há 20 anos, um período de 20 anos, é a causa número 1 de divórcio. Não é infidelidade, não é problemas familiares, a causa número 1 de divórcio são problemas financeiros. Por quê? Porque a pessoa ela acaba frustrada, acaba descarregando aquela pressão financeira no relacionamento que está mais próximo. No caso, o marido ou a mulher. Então isso acaba destruindo também relacionamentos. Então a gente precisa trabalhar isso de uma maneira mais madura, para que isso não venha acontecer dentro da nossa casa. E a gente, quando está nessa situação de pressão, por dívidas, por problemas financeiros, a gente acaba jogando fora a nossa grande oportunidade de realizar os projetos da nossa vida, de realizar nossos sonhos, porque a gente vai ficar realmente focado em problema. Então, o que eu quero dizer para vocês nessa situação de problema é que as dívidas eliminam a nossa oportunidade de ter nossos sonhos realizados. A dívida elimina a nossa possibilidade de ser feliz de verdade, porque quando a gente está endividado, a gente não consegue pensar em felicidade de maneira nenhuma. E se eu penso assim, é o quanto eu sou incapaz, o quanto eu sou frustrado, fracassado por não conseguir sequer pagar essa conta. E o que eu quero mostrar é justamente como a gente pode eliminar isso de uma maneira muito segura, de uma maneira muito efetiva e eficaz, que vai fazer a gente virar o jogo a nosso favor. Então, se a gente não está endividado hoje, legal, Elton, esse não é meu caso, hoje eu tenho uma situação tranquila, eu estou com um negócio que está dando frutos, legal. O que eu vou te mostrar aqui vai te dar a ferramenta também para você ajudar pessoas que estão nessa situação. Não é só para você. Você vai ter a capacidade de mostrar para essa pessoa que está endividada, que está frustrada, que está sentindo essa pressão nesse momento, como é que ela pode fazer diferente. Como é que você, mostrando para ela o seu produto, o seu serviço, o seu negócio que se desenvolve hoje, como é que isso vai ajudar ela nessa situação de dívida ou de pressão financeira. Né? Porque você vai mostrar para ela qual é a raiz desse negócio. E é isso que a gente vai trabalhar aqui. Então serve para a gente que está aqui e serve para a gente ajudar pessoas que estão lá fora. Que estratégia a gente está aqui hoje? Às vezes a gente está num lugar, aí fica pensando, tal pessoa devia estar aqui, tal pessoa devia estar aqui. Não, é você que está aqui. É para você que a gente trouxe esse conteúdo, é para você essa estratégia. Para quê? Para fazer a diferença na sua vida e para você ajudar outras pessoas a fazerem a diferença na vida delas. Então a gente vai trabalhar justamente isso com uma ferramenta fundamental em qualquer negócio que você tiver, para você realmente ajudar pessoas. Tá? Mas essa é a raiz do nosso problema. E por que isso acontece? Aí nós vamos atacar, né? Como é que isso gera, como é que isso acontece na nossa vida, como é que essa pressão acaba nos levando a esse modelo. Tá? Então, o que coloco aqui como raiz do problema é o modelo negativo de dinheiro. Tá? Então, como eu disse para vocês agora, desde o dia 1º de janeiro a gente está ouvindo notícias de dívidas. E é isso que está acontecendo, está realmente se alimentando dessas informações. Vamos fugir da realidade? Não, não vamos fugir da realidade. A dívida existe, né? Ela tem que ser combatida, mas ela tem que ser combatida pelo lado positivo, pelo lado da solução, e não pelo lado do problema. Acontece que a gente é focado em problema. E a gente não é focado em problema desde o 1º de janeiro agora. A gente é focado em problema desde pequeno. Então o que eu vou falar aqui sobre modelo de dinheiro é que o nosso modelo de dinheiro está contaminado. Hoje, quando a gente vai numa empresa, no mercado, numa loja comum, você vai encontrar sempre alguma pessoa querendo ganhar alguma coisa em cima de você, né? E você vai sair perdendo alguma coisa.
Esse é o nosso modelo tradicional de negociação, né, que é o ganha-perde. Por quê? Porque ela é baseada numa ideia o seguinte: para eu ganhar, alguém tem que perder. Essa é uma ideia que está no mercado. Ou seja, para uma empresa ganhar participação de mercado, a outra tem que reduzir participação de mercado. E não é necessariamente assim. Por que não é necessariamente assim? Eu posso ganhar com alguém ganhando também, que é o que a gente vai falar mais tarde sobre o modelo de negócio da Mint. Mas eu quero mostrar aqui para vocês sobre ideia em geral de negócio nós podemos ganhar juntos. Tá? E aí eu falei que isso começa desde cedo. Como começa desde cedo? Imaginem vocês, agora, vamos retornar um pouquinho na nossa história de cada um. Né? Vamos retornar um pouquinho na história de cada um. O que vocês ouviam quando eram crianças, quando eram pequenos? O que vocês ouviam sobre dinheiro? Quais eram as frases que vocês mais ouviam em casa? Pode falar sobre dinheiro na mesa. Não pode falar sobre dinheiro na mesa. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade. Não dá para comprar, não tem dinheiro para comprar isso. O que mais? Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro não dá em árvore, legal essa. Dinheiro é maldição. Dinheiro é amaldiçoado, dinheiro é maldição. Só é rico quem é ladrão. Não acha dinheiro na areia. Quem foi também lá no quê? Só é rico quem é ladrão. Você é rico em ladrão, legal. Isso é coisa do diabo. Diabo, né? Então, essas coisas, né? Dinheiro na areia, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é amaldiçoado, dinheiro não traz felicidade. Ou seja, a gente vai sendo contaminado com isso desde pequeno. Tá? E a gente cresce acreditando nessas coisas mesmo sem saber. Mesmo sem saber. Porque olha só, a situação. A pessoa ela ganha 5 mil reais por mês. Não é muito, mas também não é pouco, certo? 5 mil reais por mês é um dinheiro razoável. Não? Dá pra gente manter um nível de qualidade de vida razoável. Né? 5 mil reais por mês. Ok. Mas tem gente que ganha 5 mil reais por mês, ela consegue trocar de carro a cada 4 anos, 5 anos, ela consegue viajar, às vezes para visitar os familiares que estão distantes, ela consegue fazer isso com 5 mil reais. Só que tem pessoas que recebem também 5 mil reais e passam a vida inteira endividados. Então não é a quantidade de dinheiro que faz a diferença, é o que ela faz com o dinheiro. E o que a gente faz com o dinheiro tem a ver com essas nossas contaminações, essas nossas crenças sobre o dinheiro. Então, por exemplo, uma coisa que a gente ouve muito: dinheiro é sujo. Né? Desde pequeno, né? Ó, dá esse dinheiro aí, dinheiro é sujo, vai lavar a mão, coisas desse tipo. O que acontece? A pessoa ela não sabe que ela tem isso, essa verdade dentro dela. O que ela faz todo mês? Ela se livra do dinheiro. Ela se livra do dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro é sujo. Isso acontece com todo mundo? Não, não acontece com todo mundo. Cada um tem o seu modelo de dinheiro. Cada um tem aquelas coisas que precisam ser mudadas. Essas verdades sobre o dinheiro negativo precisam ser mudadas. A minha era o seguinte. A minha, quando eu era muito pequeno, 6 anos de idade, eu ganhei de presente, eu não lembro o valor, porque faz um tempinho, né? Mas tipo, se fosse hoje, eu teria ganho em dinheiro, espécie na minha mão, 50 reais por 6 anos. Então, para uma criança de 6 anos, vai ter dinheiro, né? Tá milionário, bom demais, né? Tá milionário. E o que eu fui fazer com esses 50 reais quando eu ganhei? Comprar bala. Comprar bala, perfeito. Né? O que uma criança com 50 reais milionária ia fazer? Comprar bala. E eu fui imediatamente correndo, feliz da vida. Eu tinha acabado de ganhar na loteria. Né? Fui para a esquina, minha mercadinha da esquina, nossa casa era no meio da quadra. Fui lá na mercadinha da esquina, fui comprar aquele bombom. Feliz da vida, e não era qualquer bombom, e não era servido de todo jeito, de qualquer jeito. Era aquelas bomboneiras que tinha aquela bola que rodava assim, daqueles várias tampas de potes. Então eu pude né, me dar o prazer de escolher um de cada pote. Né? Tava rico, né? Aquelas com casquinha de morango, que é a antiga, né? A antiga de menta, que na época já vendia, mas a minha preferida também, que era o bombom de banana. Né? Até hoje, eu sou apaixonado por bombom de banana. Enchi a mão, coloquei ela em cima do balcão da tia e dei o dinheiro para ela. Pode cobrar, né? Eu vou levar isso aqui.
já estava preparando para colocar no saquinho para levar. E quando ela viu aquela nota de dinheiro na minha mão, imagina o que ela falou. O que mais? Onde você arrumou esse dinheiro? Onde você arrumou esse dinheiro? E pensando que eu roubei. Menino, sua mãe sabe que você tem esse dinheiro? E por que te deu esse dinheiro? Onde você arranjou esse dinheiro? Né? Eu, 6 anos de idade, falei, não, foi eu ganhei. Né? Foi meu tio que me deu. Ele está lá em casa com a minha mãe. Não é possível. Você pegou esse dinheiro de alguém. Né? Não é possível. Você aprontou alguma coisa. E o pior de tudo é que ela não deixou eu levar o documento. E ela me levou pela mão lá em casa para saber de onde era o dinheiro. Então chegou lá em casa, aí explicaram para ela, não, foi meu tio realmente, ó, foi eu que dei, o dinheiro é dele, pode comprar o que ele quiser. E ela, não, mas ele não pode ter esse tanto de dinheiro. Né? Vocês não têm juízo, como é que dá um tanto de dinheiro desse para criança? E aí ele tirou o dinheiro e me deu uma nota tipo R$5. E aí voltei lá, peguei no voo, mas triste, né? Já não era mais a mesma coisa, já não era mais a mesma felicidade. Legal, pode ser um fato qualquer, mas para mim ficou uma lição, né? Uma verdade absoluta negativa, que era o seguinte: eu era muito novo para ter tanto dinheiro. E como é que eu descobri essa história? Como é que isso voltou para minha mente, para eu lembrar dessa história? Voltou quando eu comecei a estudar esse lado de coach financeiro, de comportamento financeiro, e eu vi que isso tinha a ver comigo. Porque eu cresci com essa ideia, eu era muito novo para ter tanto dinheiro. Então o que eu fiz ao longo da minha vida? Eu trabalhei para justificar esse tanto dinheiro que eu tinha. E trabalhar muito não significa ter muito dinheiro. São coisas totalmente diferentes. Né? Trabalhar bem, trabalhar em muito que dá resultado, dá bastante dinheiro. E não significa trabalhar mais ou menos. Porque a pessoa que ganha R$100.000, ela trabalha mais ou menos horas do que quem ganha 1.000 por dia. Quem ganha R$100.000 geralmente trabalha menos horas por dia do que quem ganha 1.000. Geralmente, não é uma regra, né? Mas geralmente trabalha menos horas. Então não é uma regra assim, eu trabalho mais, então ganho mais. Isso aconteceu comigo. Então eu trabalhava de manhã, tinha um emprego de manhã, tinha uma tarde, estudava à noite, estudava de madrugada. Final de semana, aula para minha turma, né, para ganhar aquela hora extra e tudo mais. Legal, ganhava um dinheiro bacana? Ganhava, mas gastava tudo. Que era só um jeito de justificar, porque eu era tão novo e tinha aquele estilo de vida. E hoje a gente vê que idade não tem nada a ver com isso. Né? Tanta gente dentro do nosso grupo aí, tão novo, já milionário, né? Tanta gente fazendo tantas coisas lá fora, tão novos e tão milionários. Pessoas que ganharam também, ganharam da família, ou ganharam em alguma coisa, ganharam dinheiro. Né? E você ganhar dinheiro não é nada errado, não é nada ilegal, não é nada corrupto, não é nada sujo. A diferença é o que você faz com esse dinheiro, né? Que aí você pode fazer diferença. Então eu cresci com isso. Né? Então eu cresci com essa ideia de que para ter dinheiro, eu não era muito novo para ter tanto dinheiro, mas para ter eu tinha que trabalhar muito. Então isso aí eu comecei a transformar. E a partir daí eu comecei a trabalhar de maneira mais inteligente. Trabalhar naquilo que dá mais resultados. E isso não significa trabalhar mais, significa trabalhar menos. Né? E vocês, cada um de nós tem essa possibilidade de fazer as coisas de maneira mais inteligente financeiramente. Isso aconteceu comigo. Né? Um outro caso que aconteceu, né? Esse é um caso da esposa de um autor que eu estudo bastante, que é o Ravi Epstein. A esposa dele tinha o caso seguinte: ela tinha um hábito de que no final do mês ela não conseguia ter nada guardado para ela. Tipo, ela não tinha uma reserva para final do ano, fazer uma viagem, aquela viagem que ela queria, ou para comprar aquele modelo de voo especial que ela queria. Ela não conseguia guardar dinheiro. Então, geralmente, ela cobria o saldo do cartão dela pedindo ajuda do marido. Isso não é muito difícil de acontecer. Mas por que acontecia com ela? E aí, ele estudando
conversando, não é estudando, conversando no dia a dia e analisando, explicando para ela como é que isso acontecia também com outras pessoas, foram analisar, no caso dela, por que isso acontecia com ela. E a explicação foi bem simples. Ela era habituada desde criança que o pai dela era quem resolvia as coisas de finanças em casa. E a mãe dela nunca tinha dinheiro guardado. Então sempre que ela precisava de algo a mais, tipo, eu quero um chocolate, eu quero um presente diferente, era ao pai dela que ela tinha que buscar. E a mãe nunca tinha. E ela trouxe esse modelo para ela. Então ela nunca tinha dinheiro, quem tinha que ter dinheiro era o homem. Tantas e tantas pessoas crescem no modelo familiar de dinheiro e reproduzem esse modelo também. Então, se era o pai, é o pai que tem que ter, o homem que tem que ter, não é a mulher. Isso a gente sabe que hoje é totalmente diferente. Hoje as mulheres são as provedoras do lar. Se ela permanecer com esse modelo, como é que vai viver a família? Né? E às vezes ela reproduz inconscientemente, porque são coisas que a gente não sabe que está acontecendo, mas está ali trabalhando com o nosso comportamento. Então isso tem a ver com o seguinte sentido: o nosso modelo de dinheiro, nosso modelo de pensamento sobre dinheiro, ele muda a nossa maneira de agir. E a nossa maneira de agir muda o nosso resultado. E é sobre isso que a gente vai trabalhar aqui. Como é que a gente muda esse modelo? Então a gente vai ter que identificar no nosso dia a dia o que está me bloqueando, o que está me atrapalhando a romper o meu modelo de dinheiro. Porque o que acontece na maioria das vezes é que nós nos sabotamos. Nós temos um projeto, nós acreditamos no negócio, mas eu não faço, eu não ajo, eu não coloco em prática. E aí isso acaba atrapalhando o meu caminho. Então o modelo negativo de dinheiro precisa ser transformado. E aí eu quero mostrar para vocês que essa é a razão. Essa é a razão de a gente poder ter um resultado diferente, tá? Eu quero mostrar para vocês com um exemplo bem simples, um exemplo nosso. Agora a gente vai fazer, tá? Quem tiver papel legal, quem não tiver papel pode fazer pensamento aí, contando o dedo, tá? O que é? Eu quero fazer um desafio com vocês, eu vou dar 2 minutos para vocês, tá? Vou contar aqui no relógio 2 minutos. E nesse desafio é o seguinte: eu quero que vocês listem aí, pode ser de cabeça, contando o dedo, ou pode ser no celular, aí na mensagem, né, na anotação, pode ser no papel de caneta, que é legal também. O desafio para vocês é bem simples. Nesses 2 minutos, que é tempo suficiente, é tempo que sobra para vocês, quero que vocês listem pelo menos 30 objetivos financeiros da vida de vocês. São objetivos significativos, objetivos importantes. Pode ser entre ser, pode ser entre ter, pode ser em fazer. Como é que é isso? Ser um profissional formado em XYZ, na área tal, ser um profissional reconhecido, ter um carro XYZ ano tal, né, zerado, modelo tal por tal, fazer uma viagem, não sei para onde, fazer isso com a minha família, aquilo. Então, ser, ter ou fazer. 30 objetivos importantes para vocês hoje da área financeira. Tá? Então, são objetivos da área financeira. 30 objetivos.
legal. Quem terminou, conta aí quantos objetivos você conseguiu listar. Eu não fiz nada até hoje. Você não fez nada até hoje? Eu me vi que preciso trabalhar um pouco Não, nas coisas certas. Trabalhar as coisas certas. Eu sempre me esqueço de algo. Sempre esquece de alguma coisa. Ninguém chega em casa cansada, não, e como se você pudesse sair do papel. De materializar isso, né? De realmente Voltar a acaba se tornar acontecer. realidade. Legal, tornar realidade. Esse é o objetivo, né? Sempre. Sim, Tem algo sim, assim, sim. é o objetivo. Se você tornar isso Né? realidade. Mas essa lista, e aí o nosso amigo conseguiu 30, né? Quem mais conseguiu 30? É desse, Só ele. desse jeito. Só ele. Só ele. Só ele. Ele ganhou. Eu tenho muitos objetivos ainda. Não é. Assim, cada um tem a sua quantidade, tá? Não tem que ter 30, tá? A questão não é essa. A questão é para mostrar que, na verdade, a gente não tem tantas coisas de objetivo financeiro para realizar, tá? Por mais que sejam 30, seja 50, seja 60, é o tanto que você realmente está disposto a alcançar. Pode ser 5, mas são 5 que vão fazer toda a diferença na minha vida. Pode ser 6, pode ser 3, não é a quantidade, né? Então, não é o quanto a gente vai conseguir alcançar que vai me tornar feliz financeiramente, mas são aquelas coisas que me importam. Quando eu trato das coisas que me importam, as minhas limitações, as minhas crenças financeiras, a gente vai confrontar elas com as coisas que me importam, a gente vai ver que, poxa, eu não fiz até agora, talvez por não ter colocado no papel. Talvez por não ter seguido aquilo que eu queria de verdade. E aí a gente acaba caindo no piloto automático. O nosso cérebro é programado para automatizar o nosso comportamento. Então, se a gente não forçar, se a gente não pôr no papel, se a gente não se impor uma ação, não vai acontecer. Porque o nosso cérebro foi programado para rodar no piloto automático. Então, se eu acredito que dinheiro é sujo desde pequeno, eu vou rodar nesse piloto até o fim da vida, se eu não agir em cima dele para mudar. Se eu tenho uma lista hoje de 30, de 12, de 10 objetivos, eu tenho que pegar esses 10 objetivos e trabalhar neles, provocando ação diferente com um modelo diferente. Tá? Não é a quantidade. O que eu mostro com essa lista para vocês é que, se vocês olharem o que está escrito nela, vocês vão ver que não é algo do outro mundo, é algo simples. Só que ser simples não quer dizer ser fácil. É algo simples, mas não é fácil. Por quê? Porque a gente está batalhando contra esse piloto automático. Por que nosso cérebro funciona no piloto automático? É errado isso? Não, não é errado. É certo. Tá? Para tornar a nossa vida mais fácil. Imagine se você tivesse que escolher todo dia de manhã se vai ou não vai escovar o dente. Hoje em dia a gente não escolhe mais isso. Até os 7 anos, 8 anos a gente escolhe. Né? Hoje estava minha esposa e eu vim no ônibus, aí a mulher ligando pro filho dela em casa com 8 anos: olha, você tem que levantar para escovar o dente. Né? Isso que é meio-dia de sábado. A gente não precisa mais disso. A gente levanta e escova o dente. Porque o nosso cérebro já está habituado com isso é automático. Então facilita a nossa vida. Então o nosso cérebro está facilitando para a gente, só que ele está facilitando do jeito dele. Eu tenho que pegar agora e facilitar, do jeito, usar essa facilitação dele, esse método dele, tornar automático para as coisas certas, para as coisas que dão mais resultados. E a gente vai mudar o nosso modelo. A gente vai mudar o nosso modelo de dinheiro, de limitação, que gera escassez, que gera dívida, que gera infelicidade, para um modelo novo, para um modelo de possibilidades, para um modelo de abundância, para um modelo de riqueza, de felicidade. Nesse novo modelo, eu vou transformar as minhas crenças. Então, se eu pensava que para ter dinheiro eu tenho que roubar, eu tenho que ser corrupto, eu tenho que fazer uma coisa errada, não, eu penso o seguinte: para ter dinheiro eu tenho que ajudar pessoas a resolverem problemas, para eu ser rico, eu tenho que ajudar pessoas a serem ricas, né? Para eu ser rico eu tenho que oferecer soluções para as pessoas. E é nessa visão que grandes pessoas, na verdade pessoas simples como eu e você, fazem grandes fortunas. Porque elas ajudam pessoas.
uma visão de possibilidade, uma visão de abundância. Né? Achei legal, né, um amigo que estava vendo um negócio aqui na frente, né? Chegou e falou, é isso, você está ajudando as pessoas, né? Levando para ela aquilo que ela precisa, no momento mais oportuno para ela. Então não fica chato, porque você está ajudando ela. E essa é a ideia. Quando a gente está trabalhando no negócio, e aí fica essa questão de a gente criar a nossa própria regra do jogo. Que regra do jogo é essa? Uma regra positiva, uma regra de abundância. Porque quando a gente pensa assim, eu estou ajudando alguém a resolver o problema, é sua obrigação fazer isso. Não é, se eu tiver afim amanhã eu vou trabalhar. Não, é sua obrigação. Por isso que as pessoas que são milionárias, elas não param de trabalhar. Porque elas têm uma missão, elas têm um propósito. E elas sabem que é a obrigação dela fazer isso acontecer. E é claro que ela não vai fazer isso sozinha. Ela tem um sistema, ela tem um negócio, né? Ela tem uma estrutura montada para que isso aconteça. E isso a gente precisa trabalhar também. O que a gente precisa primeiro, e aqui eu estou falando primeiro de dívidas, né, que seria o primeiro passo aí dessa escalada, é mudar essa mentalidade, mudar esse modelo de dinheiro e trabalhar positivamente para gerar mais. Né? Então esse é o caminho. Né? Trabalhar possibilidades. Em vez de ficar focado na dívida, o que eu vou fazer para pagar a conta, não, o que eu vou fazer para solucionar problemas, o que eu vou fazer para ajudar pessoas, o que eu vou fazer realmente para fazer diferença na vida daquela pessoa. Isso que vai trazer a diferença em termos de abundância, em termos de riqueza, em termos de felicidade. A gente é totalmente social, a gente não consegue ser feliz se o outro do nosso lado não estiver feliz também. E aí sim a gente consegue trabalhar de uma maneira positiva, fazendo com que o nosso cérebro trabalhe novos comportamentos. Então eu gero um modelo positivo, esse modelo que agrega, esse modelo que gera riqueza, esse modelo que resolve problemas. Esse modelo positivo vai criar em mim um novo comportamento, eu vou fazer isso, e esse novo comportamento vai gerar um novo resultado. Essa é a base. É sobre essa base que a gente trabalha todo o restante de investimentos, de educação financeira, de relacionamentos, de parte empresarial também, de finanças, que é o que a gente trabalha bastante. Mas se não tiver essa base, se não tiver essa visão, não funciona. Uma vez eu estava fazendo essa palestra e aí o empresário, lá no meio do público, né, perguntou assim, mas como é que eu faço isso aí? Você está falando, eu tenho que ter uma mente positiva, eu tenho que ter a minha crença positiva para fazer diferente. Mas como é que eu vou fazer isso se eu fizer isso e confiar no meu empregado, ele vai roubar de mim? Aí que tá. Eu perguntei para ele, mas quem foi que disse que seu empregado vai roubar de você? Porque se você acredita que seu empregado vai roubar de você, você está escolhendo pessoas que são capazes de roubar de você. Na verdade, é o caminho inverso, não é o resultado que eu tenho lá fora que faz quem eu sou. É quem eu sou, quem eu acredito que faz o mundo que eu vivo. Então se ele acredita que pessoas são assim, ele vai encontrar essas pessoas. E ele vai contratar essas pessoas para a empresa dele. E essas pessoas vão roubar dele. Se ele caminha no processo inverso, se ele acredita em pessoas positivas e seleciona pessoas assim para o negócio dele, ele pode sim delegar a responsabilidade. Né? Então é mais do que simplesmente o segredo de pensar positivo, não é pensamento positivo, ação, né? E um modelo estruturado para gerar riqueza, para sair da dívida, poder realmente trabalhar de uma maneira produtiva. Né? E se a gente fala isso não só em negócio, mas para as pessoas que estão indo às empresas. Se eu tenho uma pessoa que ela consegue lidar bem com as suas finanças, ela tem alta produtividade, ela tem alta performance, por quê? Porque ela está focada em resultado, ela não está focada em quanto se pagar. E hoje eu tenho um grande problema dentro das empresas também, por isso que essa palestra eu me faço dentro das empresas, para que as pessoas que estão ali dentro possam trabalhar realmente em que a gente chama de alta performance, em alta produtividade, possam trabalhar com resultado. Né? Então isso faz muita diferença. E eu quero mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso acontecer, virando o jogo, né, das dívidas para essa geração de riqueza. Até aqui estamos juntos, alguma dúvida? Tá tranquilo? Essa aí. Legal. Vamos começar então aqui para virar esse jogo de dívidas, né, para a geração de riqueza. Primeiro, valorize o dinheiro. Tá? Como é que é valorizar o dinheiro? As coisas parecem muito vagas, seja mais específico. Se é uma pessoa que ela hoje já é uma pessoa próxima, uma pessoa que já tem um negócio criado, já trabalha bem na empresa dela,
já lida bem com suas finanças no dia a dia, ela pensa pelo menos 3 vezes antes de comprar alguma coisa. Pelo menos 3 vezes antes de comprar alguma coisa. Por quê? Porque ela valoriza o dinheiro. Se você pega uma pessoa endividada, e que ela esteja preocupada, frustrada, e isso abala o emocional dela, ela recorre às compras como uma fuga emocional, para se auto-recompensar. E ela não pensa antes de comprar. E essa pessoa, apesar de estar endividada, ela é a pessoa mais fisgada pelas propagandas, pelos descontos, né, pelas Black Friday. São essas pessoas, porque elas estão se auto-recompensando, né? E essa não é a ideia do consumo consciente. O consumo consciente tem que pensar pelo menos 3 vezes antes de comprar, né? Eu preciso mesmo disso? Isso vai fazer a diferença porque eu preciso e eu tenho dinheiro para isso agora? Eu tenho que me perguntar isso. Por que eu tenho que me perguntar isso? Para valorizar o dinheiro que eu tenho. Custa muito a gente conseguir o que a gente tem. A gente não pode soltar assim, sem pensar, né? Simplesmente para a gente se auto-recompensar. Porque esse é o mecanismo do piloto automático, né? O piloto automático, ele foge da frustração, ele foge do medo, ele foge da angústia. Então ele vai sempre buscar a recompensa imediata. O contrário, o consciente não, ele vai trabalhar o que é melhor para mim em todos os sentidos e não faz mal para ninguém. Porque dívida faz mal não só para mim, faz mal para minha família, faz mal para o meu trabalho, por todos os motivos que a gente já falou antes. Então eu preciso valorizar o dinheiro desde aí, desde o motivo da compra. Então pensa bem, valoriza o dinheiro, tá? Valoriza aquelas moedas, né? A gente não vai ficar fazendo continha de moeda. Tem muito educador financeiro que fala para a gente ficar fazendo continha de cafezinho. Não é até aí, gente. A gente merece tomar um cafezinho de vez em quando. A gente merece aquela barrinha de chocolate de vez em quando, tá? A gente só não pode deixar que isso seja sempre um mecanismo de fuga, né? Afinal, a gente trabalha para isso, né? Para ter aquele cafezinho, para sair no final de semana às vezes. Não é só o trabalho, né? Então não é esse extremo, né? Não é 880, não. A gente tem que ter uma qualidade de vida adequada do que a gente planeja, do que a gente vive. Então, é isso, valorize o dinheiro, é isso, tá? Essa de consumo consciente, perguntar 3 vezes antes de comprar alguma coisa e sempre que possível, gere um ativo para cada passivo. O que é isso? Você quer trocar de carro, você quer reformar uma casa, você quer um relógio novo, você quer um celular novo? Da onde é que você vai tirar, da onde é que você vai gerar renda para comprar isso? Ah não, mas parcela em 12, 24 vezes, 26 vezes. Não é o tanto de parcela. Você vai ter uma renda nova, você vai gerar um dinheiro diferente, novo, que vai pagar isso. Porque se não tirar da onde você já tira o resto, não vai dar. Então, procura fazer isso, né? E como as pessoas já falam por aí, já sabem, né? Se for o caso de financiamento, procurar dar sempre uma entrada muito maior. E fuja do financiamento. Na verdade é essa, fuja do financiamento. Porque você vai estar valorizando o seu dinheiro. Tem várias dicas aqui dentro dessa área, né? Porque aí são partes de cartão de crédito, CDC, financiamentos em geral, que a gente pode ter uma estratégia que depende do caso de cada um. Por isso que a gente tem um coach financeiro que trabalha caso a caso, né? Para ter um atendimento para vocês virarem o jogo realmente no caso específico de vocês, tá? Mas se você pensar nessa ideia de valorizar seu dinheiro, até para a gente negociar o que a gente já tem para resolver, fica mais fácil. Que esse é o nosso próximo passo. De negociar ou renegociar. Então, se eu valorizo meu dinheiro, eu vou negociar. A gente, em geral, não são todos, né? Eu sou um que eu evito negociar e estou trabalhando nisso comigo, para negociar, tá? E, na verdade, eu vejo que a maioria das pessoas são assim, elas não negociam. Quando, na verdade, a regra é negocie. Seja na casa de dívida, seja na própria compra. Negocie uma melhor condição, negocie desconto, negocie uma peça extra, um bônus, negocie.
porque faz parte da dinâmica do negócio. Negociar mostra para você mesmo que você valoriza seu dinheiro, que é o nosso primeiro passo. Então mostra para você mesmo que você valoriza seu dinheiro. Às vezes você não consegue diferença nenhuma, por exemplo, comprar um carro, isso já faz tempo, uns 4 anos, comprar um carro, e na cidade que eu estava, legal, preço tabela, fui negociar no interior, no telefone, preço tabela. Só que no interior tinha uma série de bônus. E é fácil pegar um carro na outra cidade. O que eu fiz? No interior, eu peguei o carro no interior. Então negociar faz com que você valorize o dinheiro. Aí você cria essa concepção de você ir lá. Né? Agora, para quem já está endividado, a mesma coisa. As pessoas que realmente acreditam nesse modelo de geração de riqueza, de abundância, é claro que ela vai procurar resolver suas dívidas. Então, quando a gente vai trabalhar isso na empresa, a gente trabalha muito forte nisso. Por quê? Porque, em geral, as pessoas elas gostam de ser honestas, elas gostam de ter suas contas em dias, elas gostam de ter seu CPF limpo, né? Então, elas querem fazer isso de uma maneira correta. E às vezes não conseguem, às vezes não tem essa habilidade de negociação, né? Então, uma dica para essa situação, né, que a gente pode ajudar outras pessoas nesse sentido, se você tem essa habilidade de negociação, negocie no lugar dessa pessoa. Se você tem um amigo advogado, melhor ainda, leva ele junto, para ele negociar no seu lugar. Tá? Porque nem todo mundo se sente à vontade realmente de negociar dívidas, né? Mas um amigo ajuda. Aquele amigo que é bom de conversa, é bom de negociação, leva ele para negociar com você. Né? Mas ele pode fazer isso? Pode. Na sua presença pode. Então você pode ir no banco, você pode ir numa loja, você pode ir numa financeira, né? Você pode ir no consórcio e levar uma pessoa junto com você para negociar tranquilamente. Tá? Você vai estar na sua presença, vai estar filmando e assinando o que precisar assinar. Né? Então isso ajuda, isso é uma dica fundamental, porque eu sei que eu já passei por isso, né? De ter essa dificuldade de negociação, e ajuda muito ter alguém que entenda e que faça pela gente, se a gente não tiver à vontade. Mas se você tem já essa habilidade, legal, faça você mesmo, mas não faça sem negociar. Por exemplo, a dívida número 1 do brasileiro é lei de cartão de crédito. Né? É a dívida número 1 do brasileiro. Então, se você negociar com uma operadora de cartão de crédito e ela não te der pelo menos 50% de desconto nos juros da dívida, você está perdendo muito, você não está negociando direito. Se eles não te derem pelo menos 50% de desconto nos juros da dívida do cartão. Por quê? Porque os juros deles são absurdos. E qualquer ação que for contra eles na justiça, eles vão perder. Eles vão ter que corrigir a data para juros de mercado reais, que é a Selic. Não é aquela taxa que eles operam absolutamente. Né? E aí, às vezes, as pessoas, sem saber, elas negociam um cartão e aí parcelam a perder de vista e ficam anos para quitar a dívida do cartão. Mas se eles não liquidarem pelo menos 50% dos juros, está errado. Então, se você não conhece, se você tem essa dificuldade de negociação, pede para o amigo ajudar na negociação também. Né? Negocie, procure os melhores meios. Tá? Isso é fundamental para a gente valorizar o nosso dinheiro. E muitas outras estratégias para fazer isso. Tem um vídeo no YouTube, hoje o YouTube é popular de todo mundo, né? Mas tem um vídeo no YouTube de uma pessoa chamada Seiichi Arata. Coloca lá alguma coisa lá, negociação de cartão. Né? O que é? O vídeo não mostra nada, na verdade é uma gravação de voz dele no telefone, ligando para a operadora de cartão. E ele mostra por A mais B, que simplesmente você saber negociar, você elimina a anuidade do cartão. Eu já consegui. Né? Eles precisam de você. Né? Na verdade, assim, eles estão do lado muito mais forte da corda e eles abusam desse poder. Né? E se você não estiver bem consciente, você não consegue equilibrar a força. Né? Então, ele mostra por A mais B. Ele é bem interessante, eu achei muito engraçado. Né? Só que assim, uma conversa séria no telefone ali, que ele mostra que realmente você consegue negociar, você consegue eliminar a questão da unidade do cartão. Que em alguns casos, desnecessário. Né? Inclusive já tem cartões hoje, bandeira de cartão, que é sem unidade. Né? Que é uma dica também para vocês. Né? Se for escolher um cartão, escolher de menor unidade ou que não tem unidade. E
E é possível fazer isso. Então, primeiro, valorize seu dinheiro. Segundo, negocie ou renegocie. Tá? Esse a gente está falando do estágio agora de virar de dívidas, né, para o estágio de riqueza. E esse passo aqui, ele é muito importante para as pessoas que a gente pode ajudar em relação a dívidas. Tá? O que acontece com a pessoa endividada? Ela é tão pressionada, ela se sente tão frustrada, que ela procura, claro, resolver, né, uma por uma e tentar recuperar crédito e tudo mais. Só que geralmente, qual é o credor dela que ela paga primeiro? Geralmente, qual é o que ela paga primeiro? É o que cobra mais. Ela paga primeiro o que cobra mais. Então é aquele que liga todo dia, é aquele que está sempre, de certa forma, perturbando, já está no direito também de cobrar, né? E aí ela vai e paga para esse, vai para o que cobra mais. E ela não pensa se na verdade se deveria pagar esse primeiro, ou seria o segundo ou terceiro, né? Então existe uma forma de fazer isso. E a forma de fazer isso é pague primeiro os juros mais caros. No caso da nossa realidade, da nossa economia, primeiro o cartão de crédito, depois o limite da conta. São os juros mais altos. Depois vem crediário de loja, depois vem financiamento, depois vem consórcio. Então eu vou primeiro rastrear qual é o juros mais alto. E aí eu pago esse primeiro. Só que antes de fazer isso, antes de eu pagar efetivamente, eu tenho que garantir o essencial. Porque o que acontece? Quando você tem paz, você não consegue refletir, você não consegue pensar direito nas coisas. Então, primeiro, garanta que você vai ter o mínimo para viver razoavelmente bem e ir no seu projeto de eliminar dívidas. Não é só eliminar dívidas, tem que ter uma base. E essa base é o essencial para a minha família. Então, as compras de mês, as minhas despesas que eu tenho programado, é claro, os supérfluos vão ficar de fora. Mas o essencial tem que ter. Porque se eu não tiver esse essencial, eu não vou ter essa segurança, não vou ter essa tranquilidade para pensar melhor nos meus projetos, em como fazer uma por uma ser eliminada. E aí, se você não faz isso, realmente você não consegue. Você paga uma, depois passa 3, 4, 6 meses para conseguir pagar a outra. Porque aí você paga uma e fica, não, mas faltou a mensalidade do colégio, aí vou ter que cobrir a mensalidade do colégio, aí faltou a outra, você não consegue. Então, mantenha o essencial e dentro do seu limite você vai trabalhar o projeto de eliminação de dívidas, dependendo do caso de cada um, ou dependendo do caso das pessoas que nós vamos ajudar. Então a gente tem que analisar o caso concreto dela. Dentro daquela realidade dela, qual que é o essencial? Pode ser que haja espaço para vender carro, para mudar de casa, para ir para um lugar mais barato. Pode ser que não. Então, dentro da sua realidade, o que dá para fazer, o que é sensato, o que é equilibrado fazer, né, sem ter que, de repente, fazer um acordo aqui e mais mês que vem, 20 dias, já quebrar o acordo. Que aí você perde todo o crédito, literalmente, até para negociar. Né? Então, a gente tem que ter esse essencial primeiro. Quando a pessoa consegue garantir esse essencial, aí sim, ela consegue trabalhar tranquila, consegue trabalhar focada e consegue trabalhar com resultados. Isso faz muita diferença no dia a dia. E aqui, o ponto-chave de toda a questão que vem lá da nossa mentalidade, do nosso novo modelo de dinheiro positivo, de abundância, para a gente partir daí para muito, muito mais, né? Que é gerar renda. Então, quando eu vejo essas matérias dos jornais aí, Hora 1, Jornal Hoje, Jornal da Globo, eu acho muito legal que eles mostram a realidade. E aí eles mostram como eliminar dívida. Faça isso, calcule isso, tire aquilo, não gaste mais com isso, não gaste mais com aquilo. Gente, se a gente for seguir só dicas de não faça, de não gaste, a gente vai viver como? Aí tem um Globo Repórter que mostra como viver sem dinheiro. Foi ontem. Vocês acham que é possível viver sem dinheiro? Gente, sinceramente, aquelas pessoas que estão lá, elas têm um modelo de negócio estruturado que já está funcionando e que não foi da noite para o dia que eles criaram aquilo. E essa parte da história eles não contam.
Quer dizer, o fazendeiro lá da horta orgânica, não sei o que, aquela horta orgânica não nasceu sozinha. Não foi num dia que ele colocou a semente, no dia seguinte já tinha brotado, não é assim. Já tinha até cliente. Já tinha até cliente. Né? Não é assim que acontece. Né? E se a gente for só eliminar cafezinho, eliminar cinema, eliminar pipoca, a gente vai ter qualidade de vida da maneira que a gente deseja. Claro que cada um dentro da sua realidade, dentro do seu sonho, dentro dos seus objetivos. Né? Por isso que eu trabalho no título, a coragem de ser rico. Por que ser rico? Porque ser rico para cada um é uma coisa diferente. Ser rico para alguém aqui pode ser aquele modelo lá do fazendeiro, que está lá na natureza, está vivendo bem com a família dele, tem uma renda legal. Ótimo, ser rico. Para que ele quer renda se não precisa de dinheiro? Aí? Para que ele quer renda, né? Já que ele vive sem dinheiro. Vive sem dinheiro. Né? E é isso que a matéria não mostra. Como é que ele chegou ali? Qual é a renda dele hoje? Não mostra. Né? É legal isso. E assim, então, rico para um pode ser aquele modelo lá do fazendeiro. Rico para outro pode ser, tá lá em Miami, tá lá Disney, viajar para o Japão. Legal. Cada um tem seu projeto de vida. Né? Riqueza para outro pode ser morar lá em Porto Velho, lá com a família. Eu sou de Porto Velho, tá, gente? Pode estar lá em Porto Velho com a família, com uma casa bem estruturada, legal. Né? Pode ser. Então, ser rico, cada um tem seu modelo de riqueza, cada um tem seu modelo de dinheiro. Né? Então, não é questão de tem que ser milionário. Não, eu acho que tem que ser feliz. Agora, ser rico é um direito nosso. Né? Acontece que enganaram a gente, né, para fazer parecer que a pobreza é um luxo, não é. Na verdade, nosso direito é ser rico e é para isso que nós somos criados, é por isso que a gente está aqui. Né? Para criar essa riqueza juntos, para criar abundância. Né? Eu estava lendo um dia desse, esse é um caso interessante que a gente fala de gerar renda. Né? Na verdade, essa cultura de pobreza vem lá da religião, né? Vem lá da época feudal e tudo mais, que a pobreza ela liberta e não tem nada a ver. Né? Na verdade, era um modelo de justificar porque os reis iam continuar sendo reis e os pobres iam continuar sendo pobres e ficava assim. Né? E a gente precisa se libertar disso. Sei que é um direito nosso. O maior livro de finanças, o maior livro de dinheiro que existe é a Bíblia. E a Bíblia não diz que ninguém tem que ser pobre. Ela diz que a gente vai herdar o reino dos céus, que está tudo aberto para a gente, que vai descer o que a gente merece, desde que a gente creia e faça. Né? E é isso que a gente tem que fazer. Então, para isso, a gente precisa gerar renda. Tá? E em gerar renda, o que eu trago aqui com o nosso tema de hoje, de eliminar dívidas, é só o primeiro degrau. Esse primeiro degrau é o degrau da segurança financeira. Segurança financeira é quando eu tenho o ganho suficiente para manter o meu estilo de vida atual e no final do mês o jogo termina 0 a 0. Ou seja, eu pago minhas contas e não falta nada e eu estou satisfeito. Né? Não é estou apertado, estou devendo limite, não, é 0 a 0. Né? Então esse é o degrau da segurança financeira. Então eu estou preparando o terreno para chegar nessa segurança. Tá bom aí? Não, não tá, gente. Tem mais. Tem o degrau da independência financeira. Aí tem pessoas que falam, vou ser independente financeiramente, independente financeira como se fosse o último degrau. Também não é, tá? Mas deixa eu falar o que é independência financeira. Independência financeira é você ter essa segurança e além dela, um saldo suficiente para em 1 ano, 2 anos, se você parar de produzir, parar de trabalhar, parar de fazer qualquer coisa, em 1 ano, 2 anos você está tranquilo. Você pode mudar de carreira, pode mudar de trabalho, pode tirar o que a gente chama de ano sabático para estudar, né? Pode fazer o que você quiser. Tá? Isso é independência financeira. Tá? Então, como é que faz isso? Primeiro, vamos chegar no degrau de segurança e depois fazer o dinheiro trabalhar para a gente. E eu vou já contar como é que faz esse pulo do degrau aí. Mas antes eu quero falar do último degrau. E esse degrau que eu quero que a gente tenha em vista, quero que esteja na nossa visão de objetivo. Tá? É o degrau da liberdade financeira. E o degrau da liberdade financeira é quando a roupa que você usa, o carro que você tem, não é medido pelo que seu dinheiro pode comprar.
é medido pelo que você quer. Em outras palavras, você pega, né, a namorada, o namorado, a esposa, o marido, vão pro restaurante e querer ser mais top da cidade. Fala o nome aí, só pra gente ter uma ideia. Qual? Fazano. Pega um top aí. Vocês vão pra lá. Na região de São Judas. São Judas. Regina lembrou bem. São Judas, é legal. Qual? Terra Cidade. Terra Cidade? Terra Cidade, já é São Paulo. Pão de chão. Vai lá, né? Não economiza não. Viu que vocês estão fazendo marketing do Tá? Mas assim, só pra gente ter a referência de saber o seguinte: vocês vão pra lá e aí vocês pedem o cardápio e vocês não olham pro lado direito do cardápio. Vocês olham só pro lado esquerdo. Né? Vocês olham só pros nomes e não pros números. E aí nos nomes vocês escolhem o que vocês querem. Isso não vai fazer falta, isso não vai fazer diferença. Isso é liberdade financeira. Mas não é só isso, gente. É você poder ter alguém na família que está doente, está precisando, você poder fazer isso sem dó, sem dó de dinheiro, que você sabe que está ajudando alguém de coração. É você enxergar um projeto social que ajuda crianças, que ajuda pessoas que precisam, e poder ajudar ali tranquilo, sem fazer diferença para você, para os seus projetos. Na verdade, no momento que eu mudei meu modelo de dinheiro, sei que tem algumas coisas que me bloquearam, que não precisam me bloquear mais, que eu vi segundo elas e agora não preciso mais ter poder de escolha. Passo a desenvolver o meu processo de eliminar dívidas, gerar riqueza e trabalhar bem a minha renda principal. Faço essa renda principal gerar uma renda extra e junto com a renda extra eu invisto em criar uma renda residual, uma renda passiva. Tá? Então, a partir daí eu acelero o processo. Elton, no meu caso, como é que eu faço? Gente, aí é muito do pessoal, então eu não posso dar a fórmula, porque não tem fórmula nesse caso. Mas pode ser de várias maneiras, vocês já deram os exemplos aqui. Direitos autorais, royalties, aluguel, né? Um negócio funcionando de forma automática, né? Que é o caso dos empresários que eu atendo, né? Porque eles não conseguem avançar? Porque eles criam um negócio para eles trabalharem dentro, e eles viram empregado, não é para isso. A gente tem que criar um negócio que funcione sem a gente estar lá. É claro que nos primeiros períodos, primeiros anos, a gente vai construir, a gente vai trabalhar muito mais do que antes que era empregado. Mas isso tem que ter um limite. Eu tenho que me planejar, me organizar para o negócio funcionar sozinho, funcionar com os empregados, funcionar com o sistema, e daí eu poder realmente tirar resultados aí. É assim que funciona. Renda residual e dinheiro trabalhando a meu favor. Dúvidas? Gostei de vocês com as interrogações assim. Alguma pergunta específica? Fique à vontade. Se a pessoa realmente ter sucesso, ela precisa dessas 3 rendas. Por exemplo, porque hoje em dia a maioria das pessoas vive só da renda principal. A maioria das pessoas não tem renda extra. Então, necessariamente para você ter sucesso, você precisa das 3. Sim. Na verdade, quando você chega na renda residual, você não precisa mais da principal. Mas para construir, você precisa das 3. A não ser que você herde amanhã, né? Vire milionário de herança. Né? Sei que você vire milionário de herança, que não é ruim também, só que tem muitos milionários de herança que acabam se afundando também. Né? Mas assim, você precisa saber construir. A diferença é o seguinte: qual é o seu nome? Camila? Se eu perguntasse aqui, eu não devo, falta de educação, né? Mas qual é a sua idade? 13. A diferença, Camila, é que você tem 13 anos e está ouvindo isso aqui, de repente já ouviu falar em algum lugar. E meu avô, ele não ficou sabendo disso. Ele não ficou sabendo disso e ficou na esperança de que a aposentadoria seria a luz no final do túnel, seria a razão da felicidade da vida dele, e não foi. Então, se a gente trabalha isso, você está trabalhando isso desde hoje, nossa, você está quilômetros na minha frente. Imagina o meu avô. Por quê? Porque a gente já nasce com uma visão de
que eu tenho que seguir esse processo para que a coisa aconteça. Para que eu não tenha que trabalhar por obrigação, mas trabalhe por paixão, trabalhe por significado, por propósito. Né? Mas é muito assim. Teve uma colega, aproveitando o exemplo, teve uma colega que eu cruzei no elevador, isso foi faz mais ou menos uns 6 meses, né, antes de mudar para São Paulo. Para vocês saberem, eu estou 2 meses e 5 dias em São Paulo, tá, gente? Morar em Porto Velho até janeiro. E há 6 meses atrás eu encontrei uma colega de trabalho no elevador e ela falou o seguinte: falta um ano e 6 meses para eu me aposentar, até que enfim eu vou começar a viver. Ele quer viver, cara. Imagina isso. Por quê? Porque de repente a gente não teve esse conhecimento. Na verdade, quem teve esse conhecimento na escola? Não tem. Né? Eu estou sabendo que tem um projeto agora no meu Federal que eles estão começando a querer introduzir a educação financeira. Mas o modelo de educação financeira que estão começando a introduzir não é esse. Não me interessa para eles. Não interessa para eles. Mas assim, vai ser uma semente. Mas é isso. A gente com o conhecimento que a gente adquire, a gente também ganha responsabilidade. Então, a partir do momento que a gente sabe, a gente não tem mais desculpa. Eu não sabia, sabe? E agora compete a gente colocar isso em ação. Né? Só que a gente só consegue ter resultados com a estratégia certa. Eu espero que vocês tenham essa estratégia certa em mente, de que eu preciso trabalhar esse modelo de dinheiro. Tá? Recomendo para vocês entenderem um pouco mais sobre a questão de modelo de dinheiro, porque assim, a gente falando aqui, com certeza, veio na mente de vocês alguns exemplos de frases, de coisas de criança, que de repente vocês ouviram, que inconscientemente acontece na vida da gente. Mas a gente precisa fazer isso de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais detalhada, caso a caso. Você, qual é o seu modelo de dinheiro, quais são as frases que você carregou esse tempo todo. Então eu recomendo para vocês, tá? Além do meu coaching, recomendo para vocês o livro Mente Milionária, do Javier. Ele fala muito sobre isso. Né? E você lendo, você acaba se identificando, descobrindo seus próprios modelos negativos que precisam ser transformados. Na verdade, você não precisa nem ler o livro inteiro para saber isso. Na metade ele já te revela isso de cara. E é muito legal, porque esse é o fundamento. Se você não mudar esse modelo, o resto inteiro você acaba se sabotando. Então, precisa mudar esse modelo primeiro. Tá? E com a estratégia certa, que é o que a gente está mostrando aqui, você consegue alavancar isso de uma maneira muito rápida e segura. Porque, na verdade, a gente deixa de fazer muita coisa em relação a dinheiro com medo. Mas se você tem a estratégia certa, você não precisa ter medo. Você vai na segurança de que sabe que vai dar certo. É claro que não vai ser fácil, mas é simples e bem aplicado, funciona. E vai funcionar para mim também. Então é esse o caminho que a gente tem que seguir. Então, só repetindo para vocês nossos 4 passos: valorize o dinheiro primeiro, negocie sempre, tá? Isso independente de ser dívidas ou de não ser dívidas. A gente tem que mostrar que a gente dá valor para o dinheiro, e isso é através da negociação. Defina o essencial para a sua família e mantenha isso sempre como um padrão para que você possa ter espaço na sua renda principal para investir, para que você possa deixar a sua renda extra livre para investir também, e para que você possa deixar a renda residual trabalhando no automático para você. Mas se você não consegue definir o essencial e manter um padrão de vida equilibrado com as suas finanças, a gente acaba se sabotando de cara, né, em relação aos nossos projetos financeiros. E aí, gerir renda. São os nossos 4 passos. Tá? Então é assim que a gente vai fazer a diferença. E o que eu quero mostrar para vocês, além disso, dos nossos 4 passos, é que a gente precisa saborear um pouco da vida. Como eu falei, não adianta só cortar, tirar o cafezinho, tirar isso, tirar aquilo. Não é isso. Tem que se saborear a vida. E para a gente saborear a vida, para a gente curtir nossos sucessos, a gente precisa se recompensar também. Claro que não é aquela auto-recompensa automática, né? Mas é eu poder, no caso do brigadeiro, poder provar aquele brigadeiro, sentir o sabor dele mesmo, né? Comer aquele morango, sentindo o gosto do morango de verdade, né? Só que para que eu coma esse brigadeiro, se eu estiver em casa,
ele não vai aparecer que nem mágica. Eu preciso pegar os ingredientes do armário, juntar tudinho na panelinha, acender o fogo, esquentar ali e fazer o doce acontecer, fazer o doce virar realidade. Então, a riqueza, o modelo de riqueza que cada um tem, ele é totalmente possível, mas a gente tem que pegar esses ingredientes, tem que pegar esse passo a passo aí, né, e pôr em ação, pôr em prática. Muitas pessoas hoje já sabem desse modelo, mas não põem em prática, não colocam em ação. E o meu convite para vocês é para pegar esse modelo e colocar em ação. Porque se deu certo para tanta gente, já deu certo, pode dar para você também. Só que deu certo para ele porque ele colocou em ação. Deu certo para ele porque ele fez acontecer. E a gente precisa fazer isso. Entrar em ação. Né? Eu quero mostrar para vocês ainda um vídeo que eu gosto muito, porque tem muito a ver com o que a gente conversou, mas também tem muito a ver com algumas coisas que eu vivi, que eu acredito. Né? Provavelmente muitos de vocês, ou quase todos, já assistiram, tá? Eu te conto a história de um senhor, né? Ele é um pai, e aí ele se divorcia logo no começo do filme, tem que criar o filho, dorme na rodoviária, né? Dorme na rodoviária, passa por um perrengue danado, mas ele paga o preço, ele vai, ele faz, ele põe em prática, né? Ele vende, que é uma característica hoje que todos têm que ter em qualquer profissão, seja médico, seja psicólogo, seja vendedor mesmo, tem que vender, né? Então ele faz isso, ele paga o preço, mas por um objetivo final. A gente tem que ter essa visão que eu dei para vocês do objetivo final, que é da liberdade financeira. Vamos melhorar essa eu tive que criar meus 2 filhos. Eles não vieram comigo, estão lá em Porto Velho, porque voltaram a morar com a mãe agora. Mas eu vejo muito isso acontecendo, mas assim, não é pelo dinheiro que a gente está aqui. É pela busca de um objetivo maior, de riqueza de vida, de felicidade. E eu desejo mais que dinheiro para vocês, desejo felicidade. E quero dizer que nesse caminho que vocês têm pela frente, de mudar esse processo, de virar o jogo a seu favor, vocês podem contar comigo também, tá bom? Então eu quero agradecer a vocês, dizer que vocês merecem ser livres de dívidas, serem muito, muito felizes, né? Do seu jeito, com o seu modelo, mas modelo de prosperidade, modelo de riqueza, modelo positivo de dinheiro, tá? Meu nome é Elton Parente, tem o site lá eltonparente.com.br, fanpage Elton Parente Palestrante, tá? Obrigado mesmo, gente. Valeu.